Aí eu vou tentar contar a história. Todas as vezes que a gente é repreendido de alguma forma, eu penso que a maior preocupação que a gente precisa ter não é especificamente com o teor da repreensão, mas com quem está repreendendo, né? E eu, em 2013, eu vivi uma condição de vida assim trágica, né? Comecei a usar droga com 12 anos e em 2013 eu já estava com 25. E é a história que a maioria das pessoas já conhece, né? Sim. Começa com as drogas mais leves, vai passando para as drogas mais pesadas. Espiral da degradação. Aquela degradação que, infelizmente, as pessoas, né, enfim, familiares, enfim, que já conviveram, sabem mais ou menos como é que é. Começa com um teor mais de curiosidade, depois acaba se afundando. A droguinha recreativa, softzinha ali, né? Por isso, claro que não é esse o teor da conversa, né? Mas Sim. por isso que eu me preocupo muito quando a gente tira esse peso, né? Por isso que eu sou totalmente contra a liberação das drogas. Sim, também. É um outro assunto, óbvio, né? Mas porque quando tu tira esse peso do que pode acontecer, tu acaba abrindo as portas, né? Sim, tu flexibiliza, né? Flexibiliza, exatamente. Aí... Isso foi feito no Uruguai e hoje até os uruguaios se arrependem disso. Uruguai, Holanda. Exatamente, se arrependem disso. Mas isso é uma boa pauta também. Uma boa pauta. Inclusive do ponto de vista neurológico, né? Exatamente. Dá para falar em todas as áreas. Mas, então, aquela vida daquele dependente químico que começa a se afundar, e eu me afundei numa época decisiva da minha vida. Na época de se preparar para fazer faculdade, para curso universitário, para passar em federal. Então, eu tinha um potencial, tinha muito sonho e tal. Mas quando eu entrei no ensino médio, a droga começou a atrapalhar até as minhas habilidades, assim, que eu sabia fazer, o que eu gostava de fazer. Uhum. Eu fui me afastando. Então, logo, o meu rendimento ele diminuiu. E daí, quando eu, obviamente, fui depois prestar vestibular, quando eu tinha me formado no ensino médio, a fatura veio. Não passei, não consegui passar nem nada. E daí eu me desiludi totalmente, assim. Daí, se eu estava mal nas drogas, eu me afundei mais, né? E aí, aquela coisa. Principalmente a cocaína, que é uma droga que eu usei, que foi a droga que mais assim, me levou ao fundo do poço, é uma droga muito silenciosa, né? Ela é uma droga assim, com o mesmo poder destrutivo do crack, mas eu entendo que ela é até mais perigosa porque ela cria uma falsa impressão de que tu está bem, né? E eu fui levando como eu podia, só que chegou uma hora que eu não consegui mais levar. Não consegui, começou a ficar evidente para o ambiente onde eu trabalhava, para as pessoas que eu convivia, para os relacionamentos que eu tinha na época. E aconteceu que com 25 anos não tinha mais nada, né? Tudo que eu tinha virou cocaína. Eu me lembro de um trecho aqui do livro, inclusive se você não leu ainda, irmão, adquira esse livro aqui, né? Tome Vergonha na Cara, entre os outros, né, que estão aqui, que escreveu com o pastor Marciano Silva, com o Vinícius, né, Almeida, e outros colaboradores aqui. Mas aqui no trecho tu fala, né, que inclusive o que tinha de sobrado era uma sacola com algumas roupas que não estavam nem pagas. Não estava pagas. Infelizmente, eu deixei essa dívida para outras pessoas pagarem. Né? Só o que me sobrou, só. Porque não tinha, o resto foi. Foi, né? Então, e eu não tinha um emprego ruim, a minha condição de vida profissional não era ruim na época. Eu tinha um contrato, eu dava aula de informática, na época que se dava curso de informática. Hoje o YouTube faz isso pra gente. Dava aula de Word, Excel. Eu já fui professora também de informática, eu sou da velha guarda. Não, eu já fui de datilografia. Datilografia. É outro nível. Tô brincando. Mas eu fiz datilografia. Eu peguei essa fase. E eu digito muito bem. Até hoje, né? Porque a técnica fica. E eu tinha um contrato com uma prefeitura, eu era funcionário do sistema Fiergs, então, profissionalmente, eu estava vivendo um momento muito bom. Mas, pessoalmente, o momento era trágico mesmo. Então, começou a ficar evidente, assim, eu já não conseguia mais. Sim. Numa aula que eu dava de 1 hora, 1h30, eu tinha que fazer uso no meio do tempo. Isso, para mim, era complicado, sabe? Porque tu via que o teu rendimento não era mais o mesmo, não tinha mais aquela capacidade. Eu vivi essa realidade. Foi terrível, assim, eu me lembro. Nos últimos períodos, eu estava cheirando 7h30 da manhã quando eu acordava. Pois é.
A droga é incorporada no teu dia a dia. E tu vive em função da dependência. E é terrível, porque daí tu usa as pessoas para isso, né? Sim. Tu usa todos os mecanismos que tu pode para isso. E daí eu já não tinha uma boa estabilidade de caráter, assim, entendeu? Sim. E uma que, com o uso da droga, ainda vai piorando a situação, né? E aí eu cheguei ao extremo de roubar, de fazer tudo, né? De usar as pessoas, exatamente como tu diz no livro. Infelizmente é uma história muito parecida, né? Muito parecida. Gilson, aí tu cai na realidade, obviamente que foi movido pelo Espírito Santo de Deus, claro. Né? Já existia, né? Assim, uma consciência. Eu já tinha uma consciência que tinha alguma coisa na minha vida que parece que me apontava para um lugar. Obviamente que eu não sabia o que era, não fazia nem ideia. Sim. Porque eu tinha prerrogativas assim espirituais estranhas. E para mim, eu era meio espírita, meio ateu, era uma mistura, uma salada meio híbrido. Não, o que vinha, entendeu? Qualquer coisa que vinha, para mim era... Piper que diz, né, que toda busca do homem por pecar é uma busca por Deus. No fundo é um lugar que tu tá querendo chegar. Né? Obviamente que instintivamente, né? Instintivamente, exatamente. Então eu sabia que eu estava indo para um lugar, mas eu não sabia para onde eu estava indo. Só que de tantas coisas assim que eu me lembro assim de percepções espirituais que hoje eu posso olhar para trás e enxergá-las com um pouco mais de conhecimento, ou de uma abordagem um pouco mais, eu diria assim, com um pouco de entendimento. Mas uma das coisas que eu lembro muito bem foi no domingo, que eu estava, domingo de manhã, né? Muita vontade de usar. Aí eu inventei que eu iria na casa de uma tia minha que estava doente. E peguei uma moto que eu tinha e fui para a boca de tráfico. E eu estava indo na boca de tráfico e eu ouvi uma voz. Uma voz assim: o que tu está fazendo da sua vida? Aí eu, obviamente, já vinha de vários dias usando, assim, né? Isso aí eu estou começando a ver coisa já, isso aí, porque é comum para quem usa, assim. Sim. Só que aquela voz era diferente, era completamente diferente. E soou a segunda vez. O que você está fazendo da sua vida? E eu parei a moto e comecei a olhar para o lado, assim. Olhei, não tinha nada, eu ia... A tua percepção é que isso era audível mesmo. Audível. Nós falamos sobre isso, né? Já. Era uma... Eu nunca vi uma sintonia tão bem alinhada como aquela. Era uma voz clara, específica, constrangedora, que hoje eu sei que era Deus falando comigo. E isso te traz um peso, né? Uma sim, tristeza. Trouxe tanto que na hora eu não consegui pegar a droga. Eu fiquei tão constrangido porque aquilo me destruiu por dentro. Porque eu comecei a pensar, o que eu estou fazendo na minha vida? Pô, é domingo de manhã, era para estar com a minha família, para estar fazendo qualquer outra coisa. E aí, depois, obviamente, tu vai juntando tudo isso, daí pega. Tem outras coisas também, né? Eu me lembro de... Não sei se vocês lembram, acho que talvez isso aqui fez parte do imaginário espiritual de muita gente, mas na época do Lázaro, quando ele lançou aquele DVD dele, eu não sei, mas aquele DVD ele entrou em tudo que é casa. Entrou em tudo que é casa. Ele foi ali, acho que foi o início, assim, onde a música, entre aspas, gospel aí, a música evangélica que a gente falava na época. As barreiras. Né? Ele entrou em tudo que foi ambiente. Ele, como é que a gente diz agora? Ele saiu fora da bolha, explodiu a bolha. Isso, né? Matos Nascimento já tinha começado, né, o processo. Mas eu não conhecia ninguém, assim, ninguém. Exceto aquele acredite, é a hora de vencer, que às vezes dava assim no... Sim. E eu me lembro, assim, trazendo a memória, essa foi a experiência mais forte que eu já tive, né, essa da fala, mas eu já tinha tido algumas experiências com esse DVD do Lázaro. Que coisa. Né, eu botava ele em casa, quando via que ninguém estava em casa, né, porque me dava vontade de chorar e tal, achava que eles... Tu sabe que nas loucuras, sim, eu me lembro uma vez que eu estava na boca, já chapado, e eu estava pregando para os caras, porque eu tinha abandonado a fé, né? Sim, tu tinha. E aí eu estava pregando pros... Eu não tinha noção nenhuma. E aí vinha aquela música muito forte na minha cabeça. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Isso aí, quando vinha na minha cabeça, rapaz... Se desmanchava. Já era, daí eu começava a pregar para todo mundo dentro da boca. Louco. Mas, bom, vamos lá. Vamos para a conversa. Já tinham essas pequenas impressões de Deus me conduzindo para esse lugar. Mas aí, sim, totalmente sem força, em um período muito difícil. E daí começou a surgir uma série a família começou a se desesperar e tal. Até o ponto de eu não saber mais o que fazer, né?
sabia, não tinha mais casa, tinha que sair de casa. E aí foi que eu fui na casa da minha mãe pedir socorro. Aí saiu essa expressão aqui. Toma vergonha na cara. Que mãe, né, cara? Que mãe. Que coisa boa. Eu acho que sou uma mãe muito inspirada, mas é bom que eu diga que ela falou isso com o coração na mão, né? Sim. Com os olhos em lágrimas, de uma mãe que colocou para fora o cansaço de anos. E a partir de quando ela disse assim, olha, Gilson, não tem mais o que a mãe fazer por ti. Não tem. Você tem que tomar vergonha na cara e mudar de vida. Falou em lágrimas, a gente teve uma discussão muito séria naquele dia. E, obviamente, numa discussão muito séria, acaba trazendo muita coisa, né? Quem já teve... Principalmente, sim, nessa relação pai-mãe, né? Porque daí haviam muitas desconstruções no meu meio familiar. E talvez eu era o resultado de tudo aquilo, né? E daí, óbvio, a gente conversou e foi uma conversa pesada, né? Uma conversa de jogar feridas na cara um do outro. Sim. Né? Infelizmente. Acredito. Mas são discussões que existem, né? Existem no nosso meio familiar. As famílias não são esse quadro todo como a gente pinta, né? É verdade. Não é um dorama, né? Não é um dorama, a vida não é um dorama. Pode fazer coraçãozinho, quem pegou a referência aí, pega a referência. Pode fazer, tá, pessoal? Não é preconceito. Fazer, não é pecado, não vai pro inferno. Esse é a nova lacração conservadora, né? E mais a pergunta de quarta-feira de novo, pastor, é pecado assistir dorama? Essa a gente não responde, irmão, mais essa pergunta, entendeu? Mas a gente teve essa conversa pesada, né? Mas no meio dessa conversa surgiu um convite, né? No meio dessa conversa surgiu um convite. E aqui é bom que eu diga que essa conversa que eu tive com a minha mãe foi num sábado. Esse sábado antecedia o Dia das Mães. Mais pesado ainda, então né? havia Bom, Dia das Mães você sabe, né? Sim, as frágil, lojas, emocional as lojas ali. Vendem pra caramba, então cria uma dinâmica, emocional. um ecossistema. Exato. Então estava pesado o clima, e daí do meio desse peso surge um convite. E o convite é esse. Posso te fazer um pedido? Eu disse, mãe. Essa pergunta de mãe é a mesma pergunta de Deus para Isaías. A quem enviarei? A quem enviarei? Só tinha ele lá no ambiente. Eu disse, mãe, não tem nem o que eu te dizer. Faz. Vai comigo no culto amanhã. Sei que você não gosta, sei que você é totalmente contra, sei que vocês sempre foram contra a fé da mãe e do pai, porque os meus pais se converteram antes, né? E depois eles acabaram se separando, então isso criou também uma coisa, misturou muita coisa assim na nossa casa. E daí eu disse, olha mãe, então tá, amanhã eu vou. Não gosto de ir, mas amanhã eu vou. Aí juntei as forças que eu tinha, passei o domingo com ela, o pior domingo da minha vida. Né? Porque aquela coisa, né? Eu tava ali com 60 e poucos quilos, raquítico, mal, chorando o dia todo, lembrando de tudo que eu tinha feito. As pessoas cobrando a minha família. Então, aquele clima de proteção, eles não sabiam até onde eu tinha ido. Não sabia se a qualquer momento não havia um traficante ali levar as coisas de dentro de casa. A gente sabe, independente tem dessas nuances, né? Tem. Eu não cheguei a deixar, por exemplo, coisas empenhoradas, não tive esse problema, mas deixei muitos outros problemas. Muitos outros problemas terríveis para serem resolvidos. E então esse medo, essa atmosfera de medo, de preocupação e tal. E acabei indo no culto com ela domingo. Aí tá, aquela coisa. Meus irmãos foram também, porque os meus irmãos também não são cristãos. Aí a gente entrou e tal. E a minha mãe, irmã do ciclo de oração, ela fica no terceiro banco, né? É o comportamento das irmãs da Assembleia, né? Das irmãs do ciclo de oração é do meio, elas ocupam aquele lugar do meio. E nós ficamos lá atrás, né? E daí no meio dos lados dos louvores. O pastor Pedro Elias diz que a gente ficava na última fileira, tipo a dos bêbados e das mulheres que vão amamentar. Exato. Ficar lá, exatamente. Aí ficamos ali e tal, e daí no meio de um dos louvores, né, a minha mãe se levantou e tal, e foi na minha direção e me abraçou. Quando ela me abraçou, ela falou um negócio que até hoje, assim, a gente não consegue jamais esquecer desse momento, né? Foi um momento muito marcante. Esse ano vai fazer 11 anos. Ela disse assim, hoje tu deu o maior presente que uma mãe pode receber. Eita. E eu fiquei pensando, mas que presente é esse? Não dei nada para minha mãe.
Ela passou o dia inteiro chorando junto comigo, uma situação terrível aqui dentro de casa, as pessoas com medo, todo mundo fechado em casa. Que tipo de presente eu dei para minha mãe? Ela disse assim, porque hoje eu sei que a partir de hoje a sua vida está nas mãos de Jesus de Nazaré. Meu Deus. Eu não entendia, né? Mas ela estava desenrolando muito. Ela tinha razão. A partir de hoje a sua vida está nas mãos de Jesus de Nazaré. E a gente está até hoje nas mãos de Jesus de Nazaré. Que maravilha. Quer tomar uma água? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. E depois disso, no culto ainda, esse mesmo culto, aquele choro, né? Nem lembro que o pastor pregou, mas o pastor, esse pastor que estava ministrando nesse dia, ele pediu para que a minha família se reunisse no final. Obviamente, eu não fui na hora do convite, não fui na hora do apelo. Fiquei lá. Porque pra gente que tá chegando é muito constrangedor, né? Eu até acho assim, às vezes a gente cria um ambiente constrangedor para as pessoas. Não sei até que ponto isso é bom, mas isso também é um outro assunto. Isso também é um outro assunto. Mas eu acho que assim... Charles Finney, daí a gente começa a discussão lá em Charles Finney. Eu sou um apelador, né? Eu sou um pregador apelador. Eu gosto de apelo, mas também a gente precisa respeitar essa particularidade, né? Eu acho que também a gente tem que ir também até essas pessoas. Talvez seja essa distância que precisa ser quebrada. Mas enfim, eu fiquei lá atrás. E o pastor, com muito sábio, né? Aí vem a sabedoria, né? Obviamente eu não iria naquela condição. Naquela condição que eu estava, eu não iria. Meus irmãos não iriam. Então ele nos chamou no final. O pastor Wagner vai atrás das pessoas nos bancos. Isso aí. Ele nos chamou nossa família. Disse, vem aqui, eu quero ter um tempo com vocês. Nos colocou numa roda assim. E ele olhou para minha mãe e disse assim, hoje as suas lágrimas aqui são lágrimas de tristeza. E, obviamente a minha mãe estava triste naquele momento. Mas daqui a um ano as suas lágrimas serão lágrimas de alegria. Aleluia. Porque Deus vai fazer uma obra nesse rapaz e a partir dessa obra que ele vai fazer na vida dele, ele vai alcançar muita gente. E um ano depois, a minha mãe estava sentada e eu pregando para ela. Olha aí, rapaz. Então, é o poder transformador do Evangelho. Que coisa linda. Poder transformador.